Nós estamos numa série maravilhosa, Sabedoria. Quem está sendo abençoado por Deus nessa série aí? Essa série está mudando nossa vida. Por quê? Porque ela é baseada na palavra de Deus. E a palavra de Deus muda a nossa história. Amém? Então nós já estamos hoje, na quinta dessa série de 6. Essa é a maior série que nós já fizemos até aqui. E nós vamos terminar domingo que vem. Aliás, domingo que vem é dia das mães, tá? Então vai correndo, compra o presente da sua mãe, por favor, Não deixa ela fazer comida, faz comida para ela domingo, nem que seja macarrão, Você compra o molho branco pronto, dá um jeito, Vamos deixar as mamães descansar, não é mesmo ou não? Tem gente que precisa de mais coragem para isso, mas você vai conseguir até domingo que vem, amém? Mas domingo que vem nós temos 2 cultos de celebração muito especiais, Os cultos da semana que vem, nós vamos encerrar essa série Sabedoria e também vamos celebrar com as mamães o dia das mães, amém? Bom, vamos à palavra de hoje. Eu quero ministrar para você sobre sabedoria. Repita assim comigo: sabedoria para se relacionar bem. Você sabia que a razão número 1 do sucesso de muitas pessoas de sucesso, a razão número 1 que foi apontada numa pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, é que essas pessoas se consideram pessoas de sucesso principalmente pelo seu bom relacionamento com outras pessoas. Eles fizeram uma pesquisa com mais de 200 pessoas de áreas diversas. Não tem a ver com ser pessoas ricas, pobres, mas pessoas que de alguma forma foram consideradas pessoas de sucesso. E eles perguntaram para essas pessoas, diante de 5 respostas que elas poderiam dar, qual era a principal coisa que elas achavam que as levou ao sucesso. E nessa pesquisa feita lá nos Estados Unidos, somente com pessoas consideradas pessoas de sucesso por muita gente, foi perguntado para essas pessoas, qual a razão número 1 do seu sucesso? E 83% responderam que foi saber se relacionar bem com as pessoas. Sabe, se relacionar bem com as pessoas deve ser um alvo de cada um de nós. De cada um de nós. As grandes empresas, hoje em dia, contratam mais pelo saber lidar, pelo saber se relacionar com outras pessoas, do que propriamente apenas pela parte técnica. Existem pessoas que são excelentes técnicos, talentos, pessoas talentosas, mas às vezes elas estão limitadas no seu potencial, porque tem um déficit em saber lidar com outras pessoas, em saber se relacionar com outras pessoas. Alguém disse algo que eu anotei, diz assim, a menos que uma pessoa saiba se relacionar bem com os outros, sempre estará limitada à mediocridade, não importando o nível dos seus dons e das suas habilidades. Então às vezes uma pessoa pode ser até super talentosa, mas se ela não souber se relacionar bem com os outros, então ela acaba sendo uma pessoa tão limitada. Sabe, e por que eu estou falando disso? Porque a palavra de Deus, e é claro, essa série é baseada em provérbios, então não vou sair muito de provérbios, mas a palavra de Deus como um todo, ela tem lições importantíssimas de relacionamento para mim e para você. Sabe, se você crescer na maneira de lidar com as pessoas, se você crescer em se relacionar bem com as pessoas, você pode ter certeza que você vai crescer em muitas outras áreas da sua vida. Sabe, sabedoria para saber se relacionar bem não é algo tão simples, mas é totalmente possível para mim e para você. Sabe por que é possível? Deixa eu te explicar. Cristianismo não é sobre uma religião, mas é sobre um relacionamento, amém? Faz sentido ou não? Gente, cristianismo é saber se relacionar. O cristianismo é relacionamento nosso com Deus. O meu e o seu relacionamento com Jesus Cristo, com o Espírito Santo. Então, cristianismo tem tudo a ver com relacionamento. Então, eu acredito que aqui, dentro desse auditório, tem grandes potenciais de Deus, pessoas prontas para crescer em saber se relacionar bem, amém? Diga assim comigo: cristianismo é relacionamento. Claro, primeiro com Deus, mas também com a família. O que adianta o cara, eu tenho uma vida de oração, aí ele vai para o seu tempo a sós com Deus, ora, mas ele sai de lá e é grosseiro com a sua esposa, com o seu filho. Não adianta tanto, porque nós precisamos também saber se relacionar
com a nossa família. Faz sentido ou não? Outra coisa, nós precisamos saber se relacionar com a família da fé. A família da fé é uma família muito multicultural, sabe? É a multigraça de Deus manifesta nas nossas vidas. Uma igreja como a nossa é uma igreja para todos. Tem todo tipo de gente, de históricos diferentes de família, de históricos religiosos diferentes, de temperamentos diferentes, de classes sociais diferentes, pessoas muito diferentes aqui, mas para a glória de Jesus, nós vamos crescendo em saber se relacionar bem com cada pessoa da família da fé, amém? Você precisa saber se relacionar bem com as pessoas que ainda não conhecem a Jesus, porque ou eles vão te ver parecido com Cristo, ou eles vão te ver parecido um religioso, um legalista. Então, saber se relacionar bem é uma ideia importante para mim e para você. Você também precisa saber se relacionar bem com seus líderes, no seu trabalho, com seus líderes no contexto do seu lar, no contexto de onde você mora, no contexto da igreja. Você precisa saber se relacionar com seus líderes também. Está comigo aí? Sim ou não? Gordon Lindsky disse assim: relacionamentos não causam problema como alguns dizem. Os relacionamentos revelam os problemas que você tem. Forte. E hoje então, com base em Provérbios, nós vamos receber alguns princípios de sabedoria para se relacionar bem. Amém? Está pronto aí? Primeiro, Provérbios 15, versículo 1. Provérbios 15, versículo 1. Olha o que diz esse texto, e isso é um desafio para todos nós, até mesmo para mim. Há muitos anos eu trabalho isso até na minha vida, porque eu quero ser cada dia melhor nisso. Mas é um alvo de ser perfeito. Ainda não, você também não, mas nós precisamos cuidar disso. Primeiro princípio de relacionamento, baseado em Provérbios, baseado na sabedoria. Olha o que diz, Provérbios 15, 1. A resposta branda, a resposta calma, desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Primeiro princípio é o princípio da resposta calma, o princípio da resposta branda. Sabe, nós precisamos aprender a não entrar no nível das guerras de palavras. Se tem uma sabedoria que você vai vencer, que você vai conquistar para relacionar bem, é saber responder com calma, de forma branda, às vezes as pessoas que estão querendo uma briga. Você já viu que tem gente que quer uma briga, sim ou não? Tem gente que gosta de uma briga, qualquer coisa quer uma briga no trânsito, quer uma briga no condomínio, quer uma briga na vizinhança, quer uma briga na família. Já viu assim ou não? Na sua família tem alguém assim? Só na minha, né? Sabe, o segredo para você não cair nessa ideia é você ter a habilidade de, alguns dizem assim, popularmente falando, engolir um sapo, sabe, do tipo assim, de segurar, porque a sua resposta furiosa vai aumentar a briga, mas a Bíblia está dizendo que a sua resposta calma vai trazer um outro nível de relacionamento. Talvez se você for para cima da pessoa como ela está indo para cima de você, pode aparentar uma força, mas na verdade é uma fraqueza para o relacionamento. Você vai perder o relacionamento, você vai vacilar no relacionamento. A Bíblia mostra 2 líderes em Israel, e eu vou ser bem breve porque eu não consigo entrar muito nessa história, mas 2 líderes em Israel numa mesma época, numa mesma história, em que um deles deu uma resposta branda e não formou uma guerra, enquanto o outro deu uma resposta ríspida e se tornou uma guerra onde morreram 40.000 homens. Uma resposta calma pode evitar a morte de pessoas. Uma resposta ríspida com outro ríspido pode chegar a uma guerra. E Juízes, capítulo 8, conta a história de Gideão. Eu não vou contar toda a história, mas num certo momento, Gideão, ele é afrontado pelos efraimitas, e a Bíblia diz, lá em Juízes, capítulo 8, versículo 1, por que você nos tratou dessa forma? Os efraimitas estavam querendo briga, eles gostavam desse negócio. Por que não nos chamou quando foi lutar contra Midian? E olha o que diz aí, e o criticaram duramente, eles estavam confrontando Gideão. Agora Gideão lhes respondeu, versículo 2, o que é que eu fiz em comparação com vocês? Olha como Gideão foi humilde. Olha gente, tudo bem, é verdade o que vocês estão falando, eu vacilei, mas isso não é nada comparado ao poder de vocês, a quem vocês foram, aquilo que vocês são. Olha o que eu fiz em comparação a vocês. O resto das uvas de Efraim são melhores, não são melhores do que toda a colheita de Abiezer. Ele está dizendo, olha,
até o resto da plantação de vocês é superior a nós. O que vocês estão falando? Você está querendo é briga, e ele não queria. E olha o que diz no versículo 3, Deus entregou os líderes medianitas, Oreb e Zebe, nas mãos de vocês. O que pude fazer não se compara com o que vocês fizeram. E olha o que diz no final, no versículo 3, olha o que diz, diante disso, o quê? Diante disso, acalmou-se a indignação deles contra Gideão. Gideão podia ter formado uma guerra, ele podia ter ido para cima, ele tinha moral para isso, ele tinha autoridade para isso, mas ele baixou, porque não valia a pena. Não vale a pena você se irar em momentos que você está vendo que a coisa vai pegar fogo. Deus te dá uma graça, Deus te dá uma unção, para você segurar e acalmar os ânimos, e não causar uma guerra, amém? Só que um outro menino, Jefté, Juízes 12, diz que Jefté foi diferente de Gideão. Olha como que ele agiu. A história mostra aí em Juízes 12, a história mostra que os homens de Efraim agora foram convocados para a batalha, e eles disseram a Jefté, por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar para irmos juntos? Está vendo? É a mesma ideia, do tipo assim, cara, você esqueceu de mim, cara, você está querendo o quê? Você está contra mim? E começaram a atiçar Jefté, vamos queimar a sua casa e você junto. Olha, estão só ameaçando. Jefté respondeu, agora olha a resposta de Jefté, eu e o meu povo estávamos envolvidos numa grande contenda com os amonitas, e embora eu os tenha chamado, vocês não me livraram da mão dele. Começou a discutir, começou a levantar o fogo. Quando eu vi que vocês não ajudariam, arrisquei a vida, fui lutar. Agora ele começa a argumentar uma crítica que não era construtiva, ele começa a dar ouvidos a uma ira, a uma crítica sem sentido, e ele começa a querer se justificar, e ele fala, por que vocês vieram para cá hoje? Vocês estão querendo guerra? Então vem, sabe aquele negócio, quer brigar? Então vem. E é mais ou menos isso que ele está fazendo. Jefté reuniu então todos os homens de Gileade, e lutou contra Efraim. Olha, ele podia ter evitado uma guerra, como foi Gideão, mas ele, numa situação semelhante, ele quer enfrentar a guerra. Em vez de acalmar a situação, em vez da palavra branda desviar o furor do outro, ele dá uma palavra ríspida contra a palavra ríspida, e a coisa fica super ríspida, e agora eles estão em guerra. Eles estão em guerra, e eles começam a participar dessa guerra, e no versículo 5 fala que os gileaditas tomaram as passagens do Jordão, que conduziram a Efraim, e sempre que um fugitivo de Efraim dizia, deixe-me atravessar, então chegava o cara lá de Efraim tentando fugir, falava, deixe-me atravessar, aí sabe como que eles faziam? Falavam assim, deixa eu ver se é efraimita mesmo, fala Shibolete, fala para a pessoa do lado aí, Shibolete, está escrito aí, Shibolete, versículo 6, Shibolete, agora você fala assim, Sibolete, cuidado aí para não escorregar, hein? Né? Então é mais ou menos assim, você é carioca? Cadê o carioca? Está ali, ó. Você é carioca? Não, não sou não. Então conta até 3, 1, 2, 3. Carioca. Faz sentido ou não? Está aí comigo? Então eles pegavam os caras, você é efraimita? Sim, eu sou. Não, eu não sou. Então fala Shibolete, aí ele falava Shibolete. Deu ruim, é efraimita, mata. Entenderam como que é? Entenderam ou não? Era um teste. Mas por quê? Por causa de uma briga de Jefté. Ele não foi sábio, ele não entendeu a sabedoria. E olha o resultado dessa briga. Olha o resultado dessa briga no final do versículo 6. 42.000 efraimitas foram mortos naquela ocasião. Uma palavra branda desvia a fúria, mas uma palavra de fúria contra a fúria pode levar até a morte. O sábio sabe dar respostas brandas, amém? Agora, às vezes dar respostas brandas significa exatamente não reagir diante dos tolos. Olha o que diz Provérbios 14, versículos 16 e 17, eu gosto muito desse texto. Provérbios 14, 16 e 17, fala assim, ó, o sábio é cauteloso. O sábio, ele para, ele reflete, ele tenta refletir, ele não é impulsivo nas batalhas, igual o Jefté foi. Não, olha só, o sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é arrogante, e ainda assim, o tolo minha palavra diz que o tolo é impetuoso,
ele é irresponsável. Mas o sábio não. Olha o versículo 17, diz: quem é irritadiço? Você conhece um irritadiço? Irritadinho, hein? Um nervosinho? Conhece ou não? Aquele bem nervosinho. E o nervosinho é triste, porque ele se acha. Ele se acha. Mas ele só é um nervosinho. Sabe? Olha só, o homem, quem é irritadiço, faz tolice. Meus irmãos, então, às vezes, dar respostas brandas significa não reagir imediatamente, ter paciência, levar para casa, pensar, orar. Amém? Está comigo aí, sim ou não? Provérbios 14, 29, olha o que diz: o homem impaciente dá prova de grande entendimento, mas o homem que é precipitado, que é impulsivo, ele revela uma insensatez. Então, meus irmãos, às vezes nós temos que ouvir a outra parte, sabe? Não toma partido rápido, mesmo que seja um amigo seu. Calma, entenda a história, ouça a pessoa, ouça a outra parte. Se você quiser, você sabe que um juiz, ele não pode julgar uma causa sem ouvir o promotor e o advogado de defesa e o advogado de acusação. Ele não pode. Ele precisa ouvir as duas partes. Então, o problema nosso é que a gente fica ajuizando as coisas que aconteceram na vida do outro pelo nosso sentimento. Mas você, se quiser ser sábio, precisa ouvir os dois lados. Precisa ouvir os dois lados. Eu escutei a história de uma pessoa, uma moça, e ela falou assim: eu fui demitida por causa disso. Aí anos depois eu conheci uma pessoa que trabalhou na empresa dessa moça, e eu fiquei com uma dó dela, eu tomei uma raiva daquela empresa. Eu falei: que empresa esdrúxula, que não sei o quê. No meu coração eu fiquei com uma raiva, porque sabe, era uma moça abençoada do nosso time, do nosso ciclo de relacionamento. Aí, uns anos depois, eu ouço uma história que não tinha nada a ver com o que ela contou. Eu escutei o outro lado da história, e aí eu equilibrei meu pensamento. Quantos estão entendendo? Sabe, é isso que a palavra está dizendo. O homem paciente, o homem que ele ouve as partes, né? Nós precisamos ouvir as duas partes, não ficar tomando partido. Então o sábio não se precipita, ele é paciente. Aleluia. A resposta branda, a resposta calma desvia a fúria, desvia a ira. Amém? Tudo bem? Primeiro princípio de relacionamento para você se relacionar bem é o princípio da resposta calma. Segundo princípio, Provérbios 19, 11. Eu não vou me aprofundar nesse princípio, futuramente nós queremos falar mais sobre relacionamento. Mas Provérbios 19, 11 diz assim: a sabedoria do homem lhe dá paciência, e a sua glória é saber ignorar as ofensas. Você sabe ignorar as ofensas, então você é glorioso. Se você não sabe ignorar as ofensas, você precisa crescer nisso. Nós precisamos crescer nisso. A maioria das ofensas que nós achamos como ofensas, primeiro, não são propositais. Às vezes o ofensor nem percebeu que ofendeu. A maioria das ofensas que nós consideramos ofensas não são propositais. Outra coisa, a maioria das ofensas não deveriam ser consideradas ofensas, mas é porque o nosso coração é sensível. E quando nós somos sensíveis e algo nos ofende, aumenta o nível da sensibilidade. E esse é o problema do ofendido, porque o ofendido tende a ser mais ofendido se ele não virar essa chave. Então ele é sensível, é ofendido. Amanhã ele está hipersensível. Ele é ofendido de novo. E aí agora o que nem era para ser uma ofensa, o que para quase todas as pessoas não seria uma ofensa, para ele é. Por quê? Porque ele está hipersensível. Então, a Bíblia está dizendo que a sabedoria do homem lhe dá paciência. Essa paciência é perseverança em meio às lutas. E a glória do homem é saber ignorar as ofensas. Provérbios 18, 19, diz que um irmão ofendido é inacessível. É mais inacessível do que uma cidade fortificada. O irmão ofendido, ele acaba se tornando, meus irmãos, uma pessoa cega. Uma pessoa ofendida vai se tornando uma pessoa cega. Ela não coloca o peso correto nas coisas. Ela superpesa, ela superdosa. E não é por mal, mas é porque está ofendido.
Então, se você aprender a lidar com as ofensas, meu irmão, você vai ser vitorioso nos seus relacionamentos. Às vezes é com uma pessoa que você está ofendido que Deus iria abrir uma grande porta do seu chamado. Às vezes é com uma pessoa que você está ofendido que Deus ia abrir a porta de um bom emprego, de um bom amigo. Às vezes a pessoa que você está ofendido, ofendida, jovem, é a pessoa que Deus ia usar para apresentar o seu marido, a sua esposa. Você já imaginou isso? Sabe por quê? A ofensa, ela precisa ser ignorada. Nós precisamos aprender, crescer nisso. O ofendido, ele tem esse processo de ficar hipersensível alguma hora. E a Bíblia está dizendo, olha, esse cara fecha o coração, ele se torna como uma cidade fechada, ele acaba tomando decisões precipitadas. Então, nós precisamos cuidar para que as nossas relações sejam saudáveis. Nós precisamos cuidar e aprender a ignorar as ofensas. Então, qual é o problema em relação a se relacionar? É que esse ofendido, ele acaba tendo dificuldades de se relacionar. Ele é uma pessoa muito sensível, ele é uma pessoa que vai se tornar mais melindre. Então, você, meu irmão, nós temos que trocar a ofensa hoje pelo perdão. Sabe, Deus nos convida a ser pessoas sábias, cheios da sabedoria de Deus. Então lute para o seu coração não se tornar um coração ofendido em nome de Jesus, amém? Peça a Deus, Deus me dá resiliência, Deus tira de mim essa sensibilidade, Deus, eu não vou ficar ofendido por coisas pequenas. Peça a Deus sabedoria, meu irmão, para entender a diferença das pessoas. Tem gente que se ofende só porque o outro é diferente. Olha, o carro da Volks é o melhor carro. Aí chega aquele cara sem noção, fala assim, carro da Volks é uma porcaria, eu gosto de carro da Chevrolet. Aí você fica ofendido por uma opinião. Às vezes o cara não falou com jeito, mas é a opinião dele. Ele tem diferenças que são muito pequenas, que nós deveríamos conviver com a maioria delas naturalmente. Quantos estão entendendo? Sabe, a ofensa te atrapalha de confiar nas pessoas. Uma pessoa ofendida acaba não confiando nos outros, está sempre desconfiando. Uma pessoa ofendida tende a se relacionar, a não se relacionar. Uma pessoa ofendida tende a se isolar, é isso que eu quis dizer. Uma pessoa ofendida, às vezes, ela tende a ter pouquíssimos amigos, porque ela tem medo de amizades novas, tem medo de conhecer pessoas novas. Amém? Está comigo aí? Então peça sabedoria a Deus. Outra coisa, se você tem um problema com alguém, e esse problema tem sentido, é legítimo, talvez você precise procurar essa pessoa. Procure esse irmão, procure esse parente, procure esse que era seu amigo, e talvez agora você está achando que não é. Conversa com ele com amor, conversa com ele não só para falar, mas para ouvi-lo também. Olha o que diz em Provérbios 25, versículo 9. Provérbios 25, versículo 9 diz assim: procure resolver a sua causa diretamente com o seu próximo. Amém? Procure a pessoa, é um negócio legítimo, está difícil, a pessoa te distratou, teve um problema nítido, claro, procure. Agora, se é um problema que não vale a pena procurar, libere para Deus, fale com o Senhor, ore por isso, e entregue a Deus, e seja livre para novas bênçãos de Deus na sua vida, amém? Então, uma pessoa que tem uma ofensa e quer vencê-la, não pode ficar alimentando a ofensa. Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo. Cada vez que você conta uma ofensa para alguém, além de poder eventualmente ser uma maledicência, mas quando você conta para alguém, está alimentando você. O grande segredo para vencer a ofensa, além de pedir o perdão de Jesus na sua vida, o grande segredo também é você não ficar falando da ofensa. Quando você repete a ofensa, está alimentando a ofensa. E tudo que você alimenta, cresce. Se você levar um filhotinho de cobra na sua casa, que não tem veneno, nada, 5 dias a cobrinha nasceu, é uma cascavel, e agora você começa a dar os ratinhos, você começa a dar besouro, a cobra vai comendo, certo? Daqui 1 ano essa cobra vai estar como? Grandona, venenosa, está entendendo? Tudo que você alimenta, cresce. Então não alimente a ofensa, guarde a ofensa, pede perdão, peça para Deus te dar perdão, não é? Porque Deus quer você se relacionando bem, amém? Terceiro conselho de sabedoria,
Terceira dica de sabedoria para se relacionar bem. Primeiro, a palavra calma. Segundo, ser livre de ofensas. Terceiro, buscar conselhos. Pastor, o que isso tem a ver com relacionamentos? Tem tudo a ver. Buscar conselhos é um princípio para saber se relacionar bem. Provérbios 13:10 diz que o orgulhoso gera discussões, mas a sabedoria habita naqueles que buscam conselhos. Olha só, olha o que ele está chamando, ele está dizendo: quem não busca conselho acaba tendo problemas. Quem não busca conselhos para projetos, para planos, para situações difíceis que está passando na vida, para situações relacionais, quem não busca conselhos, vai acabar de alguma forma sendo aquele que causou uma discussão. É o mesmo texto, ele está colocando um contraponto, mas ele está dizendo: a sabedoria, ela habita naqueles que tomam conselho, ela está com os que tomam conselho. Provérbios 15:31 diz: quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Então deixa eu te explicar. Sabe, quem ouve conselhos, aceita a repreensão quando necessário, acaba se tornando um sábio. O que significa isso, pastor? O que isso tem a ver com os relacionamentos? Presta atenção. Se eu e você aprendermos a buscar mais conselhos, dar ouvidos mesmo às eventuais repreensões de alguém que Deus usa para nos aconselhar, para nos guiar, sabe o que acontece? Você melhora o nível das suas amizades. Ele diz: olha, quem busca conselho vai estar com o seu relacionamento novo, no meio dos sábios. Às vezes nós não somos aceitos no meio de gente mais nobre que a gente. Eu não estou falando de dinheiro, por favor. Eu estou falando de uma nobreza da alma, de uma nobreza cultural em Cristo. Mas às vezes nós não somos tão naturalmente aceitos, ou não fazemos tão naturalmente parte daquele círculo. Por quê? Porque nós, infelizmente, não temos essa humildade para buscar conselhos. Porque o conselho, meu irmão, bem dado, no momento certo, ele te leva a um outro nível. Então muda o nível das suas amizades. As pessoas, os líderes, percebem os liderados que amam conselho. Então o seu círculo de amizade melhora quando você é humilde para ouvir e aprender. Diga assim comigo, só para você guardar. Diga assim comigo: o meu círculo de amizade melhora quando sou humilde para ouvir e aprender. Provérbios 5:12, olha o que diz. Provérbios 5:13, vou direto no 13. Olha o que diz: não ouvi os meus mestres, nem fiz inclinar o meu ouvido aos que me ensinavam. Ou seja, não ouvi os meus líderes, eu não ouvi eles, eu não dei ouvido, não inclinei o coração para entender o que eles estavam falando. Olha só como é forte isso. E eu cheguei à beira da ruína completa. Versículo seguinte: cheguei à beira da ruína completa, à vista de todos. Meus irmãos, mestres são líderes, aqui podemos chamar de líderes, que são chamados por Deus para nos orientar, para nos ensinar. Porém os mestres, preste atenção, um mestre ama ensinar quem ama aprender. Eu fiz o 3º ano integral, era aula de manhã e de tarde. No meu 3º ano, na minha época era colegial, hoje é ensino. Como que é? Ensino médio, isso. Hoje é ensino médio. Eu fiz esse curso integrado na área de exatas. Então no colégio que eu estudei tinha área de biológicas, de exatas e área de humanas. Quem ia fazer direito, fazia humanas. Quem ia fazer, como no meu caso, economia, ciências contábeis, fazia exatas, engenharias. E quem ia fazer área de medicina, enfermagem e outras, fazia biológicas. Quantos estão entendendo? Sabe o que acontece? As professoras de matemática, física, química, que eram as matérias mais relacionadas à nossa turma, amavam dar aula na nossa turma. E as professoras de biologia odiavam dar aula na nossa turma. E um dia eu perguntei para o professor de biologia, falei: cara, você é tão gente boa, e ele era mesmo. Falei: você é tão gente boa, mas já percebi que você dá aula bem mais animado na turma de biológicas. Ele falou assim: sabe por quê? Eu amo ensinar, mas eu amo ensinar mais para quem ama aprender o que eu estou ensinando. Por isso que os professores de matemática amavam a gente, porque o que a gente mais amava aprender era matemática. Então, sabe, os mestres amam ensinar, os líderes amam liderar.
Mas os mestres amam muito mais ensinar quem quer aprender. Então a sabedoria nos ensina a ter relacionamento com aqueles que querem nos ensinar. Sabe, se tiver, por exemplo, na vida de um líder, de um mestre, se tiver só uma agenda, se o líder tiver só uma agenda, eu posso te garantir que os líderes sábios vão escolher os liderados que vão colocar nessa agenda, e vai ser aqueles que amam ouvir. Amém? Está entendendo? Sim ou não? Então, em outras palavras, o seu ciclo de amizade melhora quando você é humilde para ouvir e aprender, e a sua relação com as pessoas que têm algo que você ainda não tem, vai melhorar também, porque mestres são chamados por Deus para ensinar, mas os mestres amam ensinar quem ama aprender. Amém? Quarto princípio para você saber se relacionar bem: tenha bons amigos e cuide da amizade com eles. Provérbios 18:1 diz assim: quem se isola está buscando interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Sabe, algumas fases das nossas vidas dá uma vontade de se isolar, dá vontade de viver para si mesmo. Não é uma coisa necessariamente pensada, planejada, mas muitas vezes acontece com muitos de nós. Uma fase da nossa vida que os amigos se tornam colegas, os colegas se tornam quase inimigos. Mas sabe, isso não vem de Deus. Deus ama que os seus servos tenham amigos. Sabe por que Deus ama? Porque a Bíblia diz que o amigo, ele é necessário nos tempos da adversidade. Quem não tem um amigo, entra em deprê, fica mal, não sabe o que fazer na hora da adversidade. Olha o que diz aí, Provérbios 17:17 diz assim: o amigo ama em todos os momentos, e ele se torna um irmão no tempo da adversidade. Amigo é amigo, gente, ele ama você, mesmo se você, meu irmão, for feio. O amigo te ama, mesmo se você não der o presente de aniversário que ele gostaria de ganhar de você. Aí ele te ama. Eu tenho um amigão, gente, e ele é muito próspero, e ele foi no meu aniversário há uns anos atrás, e ele chegou no meu aniversário, tirou aquele presente embrulhado assim, ó, e eu falei: que presente diferente, parece uma barra de ouro. E ele tirou aquele presente, parecia assim, quando eu abri, meus irmãos, aquele presente do amigão meu, o cara ganha super bem, amigão, era uma caixinha de paçoquita. E eu preciso falar para você a verdade, eu continuo amando ele do mesmo jeito. Eu continuo ligando para ele, conversando com ele, eu já viajei com ele, já fiz um monte de coisa com ele, é meu amigo do mesmo jeito. E eu fui no aniversário dele e comprei uma camisa de duzentão, para ver se ele aprende. Entendeu? É amigo, você ama, amém ou não? Amigo é assim, gente, amigo é assim. Agora nós temos que cuidar das amizades. Olha só, para que serve um amigo? Versículo 17 de Provérbios 27 agora, 27:17, olha só: assim como o ferro afia o ferro, o amigo afia o seu companheiro. O amigo afia o seu companheiro. Sabe, olha o que diz aí: assim como o ferro afia o ferro, algumas versões dizem assim: o homem sensato afia o outro. Sabe, mas tem a ver com o nível de amizade. Então diga comigo assim: eu quero valorizar minhas verdadeiras amizades. Agora você tem que tomar cuidado com quem você anda, porque tem gente querendo ser amigo de quem a sabedoria fala para a gente não ser. Você sabia que a Bíblia diz para você não ser amigo de certas pessoas? Vou te dar um exemplo, Provérbios 21:24, a Bíblia fala assim: não se associe com quem vive de mau humor. Gente, não seja amigão do mal-humorado não. Mal-humorado não te merece. Primeira coisa, olha o que a Bíblia está dizendo: não se associe com quem vive de mau humor. Não é com quem está de mau humor naquele dia mau, é o cara que sempre é mal-humorado. Esse cara é meio difícil para você. Nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Então presta atenção, primeiro, se você é o mal-humorado, a Bíblia está dizendo para as pessoas não ficar muito próximo. Então o que você precisa? Pedir a Deus bom humor.
Deus, eu sou mal-humorado mesmo. Não, Deus, eu sou mal-humorado mesmo. A pastelaria, né? O cara chega na pastelaria, fica nervoso com qualquer coisa. Pastel tá frio. Pastel frio, quero outro. Outro dia o cara estava na pastelaria, eu lá, nossa, o pastel, meu Deus. Nossa, aquele pastel estava igual da minha sogra, uma delícia. Minha sogra vai fazer para mim, talvez esse mês ainda. Mas assim, aquele pastel gostoso, não estava quentão não, mas estava gostoso. Aí chegou um cara, quero pastel, isso aqui. Eu não vi ele pedir não, mas de repente ele pegou o pastel. Pastel frio, eu queria pastel quente. Credo, pastel frio. Faz outro aí para mim, eu também vou pagar esse não. Aí começou a gritar o cara lá. Aí, velho, tadinha, a moça ficou toda sem graça. Falou, o senhor me desculpa, o senhor não perguntou, mas o pastel foi frito há meia hora. Aí antes da mulher falar, ele, eu não quero esse pastel, então eu não vou pagar, vou embora. Aí o cara ficou doido. Cara, imagina ser amigo desse cara, eu ia ter vergonha dele. O cara tá lá assim, eu ia fingir que eu não conheço ele. Por causa de um pastel, gente. Se ele faz isso por um pastel frio, imagina se fosse um jantar frio. Imagina, se ele tivesse pagado 100zão ele jogava o prato no teto, ele dava um soco no garçom. Vocês estão entendendo ou não? Pastel de R$2, tem dó. Não se associe com quem vive de mau humor. Tem pessoa que você fala bom dia, ela fala, bom dia só se for para você. Todo dia. Ela tem um caso ruim para contar. Agora, por que a Bíblia está falando para a gente não se associar com essas pessoas? Preste atenção. O versículo 25. Diga comigo assim, a Bíblia é a fonte de sabedoria da minha vida. A Bíblia já está explicando, olha que maravilha, olha o versículo seguinte, a palavra de Deus já está explicando, o versículo 25, você acabará imitando a conduta dele. Quem anda com nervosinho, começa a ficar nervosinho depois de um tempo. Olha aí a Bíblia que está dizendo, vocês não estão vendo? Não? Então eu vou ler, preste atenção. Não se associe com pessoas mal-humoradas, que vivem mal-humoradas, nem ande com aqueles que facilmente se iram. É o nervosinho, acha bonito. Deixa ele olhar de novo para mim, eu saio desse cara, dou um soco no vidro, quebro o vidro dele, Aí o cara quer brigar com tudo. Aí olha só, do contrário, ou seja, se você ficar com esse amigão dessa pessoa, você vai acabar imitando a conduta dele. Por quê? Porque se os seus melhores amigos são daquele jeito, vai te influenciar a ser daquele jeito. Outra coisa, a Bíblia está falando, olha só que interessante, é uma honra dar fim a contendas, Provérbios 23, é uma honra quando damos fim a contendas, mas os insensatos gostam de se envolver nelas. Então você tem que tomar cuidado, porque tem gente que ama envolver numa briguinha, gente. O cara está contando da briga, às vezes ele nem sabe que é um negócio de 3 anos atrás, ele já está dobrando a camiseta. Onde que é? Não, cara, isso foi em 2018, quando eu não era crente. Isso foi em 2018, antes quando ah, tá, entendi, que senão eu estou aqui, viu, velho, estou aqui. Entendeu? Então assim, tem que tomar cuidado, amém? Está comigo aí? Então tá bom. Vamos seguir em frente. Por último, o último princípio de sabedoria que eu quero te dar para os relacionamentos. Então vamos lá. Primeiro, diga comigo só para você guardar. Primeiro, princípio da palavra branda. Segundo, ignorar as ofensas. Terceiro, buscar conselhos. Quarto, valorizar as amizades. Entre parênteses, e fugir de outras. Amém? E por último, último princípio, eu quero ser bem breve, Provérbios 24, esse texto é maravilhoso, diz assim, versículo 21, Provérbios 24, versículo 21, voltou, aleluia, Elon Musk mandou para nós, Starlink, Provérbios 24, versículo 21, vamos lá, tema ao Senhor e tema ao Rei, está aí? Tema ao Senhor e tema ao Rei. Tem uma versão que diz, tema ao Senhor, é porque olha, esse Senhor está maiúsculo, porque está falando de Deus, está falando de Jesus, amém? Então tema ao Senhor, e aí diz assim, ao seu Senhor também, o seu Senhor com minúsculo, olha que forte, tema ao Senhor
e tema ao seu Senhor. Tema ao rei, que está com minúsculo. O que ele está dizendo? Existe um princípio de sabedoria: temer a Deus e temer as pessoas que Deus colocou para ser o Senhor da sua vida, com S minúsculo. Na geração que nós vivemos, há um desprincípio de de tirar a hierarquia. Mas na Bíblia não existe isso, porque princípio é princípio, ele é eterno, ele funciona dentro da igreja, fora da igreja, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, amém? A sabedoria está dizendo: você quer ter um bom relacionamento, então você precisa aprender a temer ao Senhor e a temer aos senhores. Não se associe, olha o que diz aí, não se associe aos dissidentes. A minha Bíblia diz dissidentes, aos rebeldes. Rebeldes é uma palavra forte. Eu quero usar com você dissidentes, para ficar mais bonito. Agora olha só o que significa dissidentes no dicionário bíblico. Dissidentes são aqueles que deixam de participar de um grupo, ou de uma empresa, ou de uma família, ou de uma religião, porque divergiram radicalmente da visão, da linha de trabalho, da cultura organizacional, da cultura orgânica, ou até dos valores dessa família. Quantos estão entendendo? Sabe o que acontece? Se você quiser ter um bom relacionamento com seu líder no trabalho, não se conecte, não se associe aos que eventualmente foram dissidentes da empresa que você está. Você acha que seu chefe não está vendo? Você está lá postando foto com aquele cara que rebeliou, que virou a mesa na empresa, que falou mal da empresa, que saiu, foi trabalhar no concorrente, sabe? Ele está vendo, e é ridículo para você. E aí depois você quer ter um bom relacionamento com o seu Senhor, com S minúsculo. Não vai acontecer assim. A Bíblia está dizendo: cara, você precisa aprender a temer o rei e não se associar com dissidente. Se o cara é dissidente, você precisa romper com ele, pelo menos no geral. É claro que eu não estou falando de uma pessoa que arrumou outro emprego melhor, que tá. Aí tem um primo na sua família que se rebeliou contra todos. É um primo que virou, desculpa falar, mas virou o primo rebelde. Sabe, aí você quer fazer bonito, e vai lá, fica almoçando na casa do primo, conta para todo mundo, acha que você vai ser o salvador da pátria. Meu irmão, você está arrumando problema com seu pai, com seu tio, com a sua família toda. Seu relacionamento com seus senhores vai ser prejudicado. Então você tem que tomar cuidado, você tem que tomar cuidado com isso. Eu conheço pessoas que perderam toda a reputação na sua família, porque se uniu ao dissidente da família, se uniu a um filho, o pai tinha 4 filhos, aí um filho lá deu um problemão, se levantou contra o pai, contra a mãe, contra os irmãos, aí vem um bonitão lá, se junta com ele, aí ele vira o feião. Entende? Isso é bíblico, a Bíblia está dizendo: meu irmão, não se associe com os dissidentes, pois terão repentina destruição. E quem pode imaginar a ruína que o Senhor e os seus senhores causarão? Olha só, a sabedoria, meus irmãos, não é mística, porque ela sabe que honrar aos líderes, no seu trabalho, na sua família, a sabedoria sabe que honrar aos líderes também é honrar a Deus. Temer ao seu Senhor é temer ao Senhor. Diga a pessoa do lado aí, fala assim, ó: temer aos seus senhores é temer ao seu Senhor. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque Deus quer que você saiba relacionar bem com seus líderes. Você precisa saber relacionar com o seu diretor na empresa. Você precisa, se você é diretor, você precisa saber relacionar com o dono. Você precisa saber se relacionar com o seu pai, com a sua mãe. Você precisa saber se relacionar com qualquer tipo de liderança que Deus coloca na sua vida. A Bíblia está te ensinando. Olha o que diz aí, versículo 6 de Provérbios 25. Versículo 6 de Provérbios 25. Não se engrandeça na presença do seu Senhor. Não se engrandeça na presença do rei, minúsculo. Nem reivindique lugar entre os homens importantes. Outra dica para você, olha só, preste atenção. Uma dica para você se relacionar bem com seus líderes. Você está diante deles, você tem que ter uma postura correta, meu irmão.
Eu estou falando isso de uma boa. Se você está na presença de gente mais madura, mais sênior, que tem mais autoridade que você, mais experiente, ou na presença de qualquer autoridade ou líder reconhecido, você precisa saber se portar, porque tem gente que quer aparecer na frente do cara que é o seu líder, e acha que vai ser bonito, mas vai ser feio. Nós temos que ter uma postura de quem deseja aprender com essas pessoas. Uma vez eu fui corrigido pelo meu irmão e meu pai. Eu estava tão empolgado com um apóstolozão que pregou na nossa igreja, que ele foi almoçar na nossa casa. Eu estava tão empolgado, mas tão empolgado. Não era maldade, não era uma coisa assim que eu queria, no meu coração, que eu queria aparecer. Mas eu falei tanto, eu empolguei tanto, eu comentei tanto, que aquele homem que poderia ter falado 1h30, falou só uns 15 minutos. E eu lembro que meu pai olhava para mim com aquele olhar do tipo assim, cala a boca, menino. Eu lembro que o meu irmão ficava assim. E aí depois que ele saiu, meu pai e meu irmão me chamaram, os dois, meu irmão mais novo. E eles falaram, cara, você não deixou ele falar. A gente queria ter ouvido aquelas histórias direito. A gente queria ter isso, você falava demais e tal. E eu fiquei muito triste por dias e dias e dias. Eu fiquei triste com aquilo, porque eu vi que eu fui um tolo. Eu estou contando uma história da minha própria vida. E a partir dali eu comecei a valorizar esse princípio, sabe? Nós temos que nos valorizar, mas nunca nos supervalorizar. Nós temos que nos colocar, mas nunca nos impor. É feio você querer se impor diante de alguém que já está posto. Tá certo? Sim ou não? Gente, coisa básica na vida, eu vou te ensinar um protocolo básico. Se alguém vai pagar o jantar para você, espere ele pedir o prato. O cara que vai pagar o jantar para mim pediu um prato de frango grelhado. E eu chego e peço a lagosta. Achando que eu estou bombando. O cara nunca mais me convida. Não sei se você pegou a ideia. O cara chamou você para ir numa churrascaria. Acabou o churrasco. Ele está pagando para você. E ele falou, não quero sobremesa, obrigado. Aquela sobremesinha de R$38. Ele disse, eu não quero, obrigado. Aí você fala, pois eu quero, traz 2. Eu amo doce, viu, cara? Feio. Isso é básico. Por quê? Está se engrandecendo, né? De alguma forma está indiretamente se reivindicando. Gente, nós temos que ter protocolos mínimos. Por quê? Porque Deus quer que você tenha autoestima às vistas dos seus líderes. Deus quer que você seja uma pessoa assim bem quista, bem achada na vista dos seus senhores. Amém? Então, o quinto e último, valorize o seu relacionamento com os seus senhores. Valorize o seu relacionamento com o rei, com os seus senhores. Eu espero que você entenda o que eu estou ministrando com muito carinho, amém? Então você pode lidar com isso, né? Versículos, o Provérbios 25 tem um versículo interessante, no versículo 15, fala assim, olha, com muita paciência pode-se convencer a autoridade. A língua branda quebra até os ossos. Sabe, às vezes a gente quer convencer o nosso diretor na empresa com a força. Eu vou provar para ele que ele está errado. Você não prova para líder que ele está errado, meu irmão. É Deus que prova. A Bíblia diz, olha só para você entender. A Bíblia diz em Provérbios 21:1, diz assim, Provérbios 21:1, o coração do seu Senhor é como um rio controlado pelo Senhor. O coração do rei é como ribeiros controlados pelo Senhor, e Ele é quem dirige. Por isso que as pessoas às vezes não conseguem ter um relacionamento próximo com o líder, porque essa é uma dica que eu te dou. Se você quer mudar, você pede permissão para apresentar o seu projeto, para apresentar o que você pensa, ele vai dar permissão, e aí se ele não aceitar, você ora para o Senhor convencê-lo. É o Senhor que convence os nossos líderes. É o Senhor que vai convencer o dono da sua empresa. É o Senhor que convence os legisladores desse país. É Deus que convence eles. Não adianta a nossa força, porque não é assim que funciona no princípio da sabedoria. Amém? Com muita paciência pode-se convencer uma autoridade. Aleluia. E por último
Provérbios 17, 18, diz assim: quem trata, último do último, olha aí, ó, quem trata bem o seu senhor, receberá tratamento de honra. Quem trata bem o seu senhor, receberá tratamento de honra. Provérbios, eu acho que eu passei o capítulo errado, me desculpem, mas diz assim: quem trata bem o seu senhor, receberá tratamento de honra. Você quer ser honrado pelos líderes que Deus coloca na sua vida, sim ou não? Então trate bem, trate bem. Não adianta você se levantar contra o gerente da sua empresa, não adianta você querer ser o revolucionador, não adianta. Deus quer te dar graça, Deus quer te dar sabedoria, para com muita paciência, ter quem sabe convencê-lo de algo que você sabe que é bom, amém? Tudo bem? Sabe o que eu queria dizer para você? Essas 5 coisas, elas são as coisas mais importantes que eu encontrei em Provérbios, a respeito de como se relacionar bem. Diga comigo assim: palavra branda, mais uma vez, palavra calma. Segundo, ignorar as ofensas. Terceiro, buscar conselhos. Buscar ter bons amigos. E valorizar o relacionamento com os meus senhores. Você está preparado? Amém? Fica de pé no seu lugar.